Vamos conversar sobre alfabetização e hoje o nosso tema está incrível. Vou falar sobre as atividades que a gente vê na internet, para vocês aprenderem aqui junto comigo agora a julgar, a analisar aquilo que você acha interessante, bom e por quê. E aquilo que você acha ruim e por quê. Como que a gente vai saber ter essa medida aí, tá bom? A internet, ela foi está sendo intensamente usada devido ao ensino remoto. Um ensino remoto emergencial, de uma situação que não gostaríamos estar vivendo, mas estamos vivendo. Já existia ensino remoto há muito tempo, mas não da forma que está sendo agora, onde a criança recebendo ensino remoto com aulas diárias, online, e a mãe tem que ficar ali ajudando, porque a criança não vai saber sozinha ter todos os conceitos assimilados, toda a tarefa executada. Então, nós vemos uma grande dificuldade aí. Eu vejo em vários comentários as mães perguntando: nossa, o que vai acontecer? Como que eu vou dar conta? Meu filho não quer, não se interessa. E aí, muitas vezes, você ainda faz mais. Você vai procurar atividades na internet para enriquecer aquele conteúdo. E eu entendo que é um certo desespero, até uma aflição de ver o tempo passando e seu filho não acompanhando tudo que tem que ser feito, principalmente em relação à alfabetização. A alfabetização, que é um processo de extrema interação entre quem está mediando e quem está aprendendo. A criança não aprende sozinha, olhando para aquilo ali e tentando decifrar aquele código linguístico que são as letras. A criança aprende a partir de uma intervenção assertiva de quem está com ela. Por isso a minha preocupação de trabalhar com vocês para serem mediadores. Por isso a gente fala, as mães que estão com a gente no curso, eu parabenizo o trabalho delas, porque elas entenderam bem o papel de mediador, para conter a ansiedade, para exercitar a paciência e para, principalmente, influenciar-se na questão da persistência. E aí a internet, o que acontece? A gente vai vendo que as mães desesperadas querem materiais e vão lá e põe lá, né? Atividades para alfabetização. Aí abre um monte de coisa. Aí o que é isto que abre, que a internet oferece? Porque a internet, ela não filtra o que é bom, o que é ruim. Quem tem que filtrar é quem está acessando. Você tem que acessar a internet sabendo que lá tem de tudo. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Você vai ter que saber julgar. Em termos de alfabetização, como julgar isso de forma que você tire o maior proveito? Nós vamos primeiro avaliar se as atividades que vêm, que a grande maioria, gente, olha, um alerta, a grande maioria de atividades que eu vejo, que eu pesquiso direto na internet, são atividades com o foco, com a metodologia do ensino tradicional. E aí os pais, quando vem aquilo, puxa, ai, é como eu aprendi, ai, que gostoso, ai, eu lembro dessa cartilha, eu lembro dessa atividade porque eu fazia, vou fazer com meu filho. Aquela atividade, por exemplo, de passar em cima de pontinhos para escrever a letrinha de forma de letra cursiva. Vou passar em cima do A, ligando os pontinhos, volta, sobe, desce, encho linhas e linhas da letrinha A, linhas e linhas da letrinha E. Aí faço A, E, I, O, U. Depois eu junto A com o I, formou AI. Aí eu escrevo AI um monte de vezes. Esse tipo de exercício tradicional, você pode achar que, nossa, eu fui alfabetizada assim, que legal, olha, vou fazer para o meu filho. Aí você vai ver que o desinteresse do seu filho é total. Não vai querer.
porque aquela atividade não tem o contexto do dia a dia dele, não corresponde à característica da criança de hoje. Talvez também não correspondeu à característica do seu tempo de criança, mas nós tínhamos uma educação opressora e que autoritária forçava-nos a executar aquela tarefa. Eu, por exemplo, eu sou canhota e escrevo com a mão direita, porque a minha professora da primeira série não deixava eu escrever com a mão esquerda, porque era ordem do governo na época, o governo estadual, vinha a ordem explícita de que as crianças tinham que aprender a escrever com a mão direita. E aí, toda vez que eu passava o lápis para a mão esquerda, eu levava um tapinha na minha mão para mudar para a mão direita. Coisa que hoje vai uma professora bater na mão de uma criança, Deus o livre. Primeiro, de ser uma atividade de punição, que punição não educa. Segundo, por ser agressão mesmo, física, né? E outra, um desrespeito com a natureza. Eu sempre fui canhota, nasci canhota, não tinha dúvida que eu iria escrever com a mão esquerda e hoje eu escrevo com a mão direita. Muitas coisas eu faço com a mão esquerda, muitas coisas, mas escrever eu escrevo com a mão direita. Se eu treinar, até eu volto a escrever com a esquerda. Mas o que acontecia? Era assim a educação e era o adestramento. As pessoas, os professores, eles eram excelentes alfabetizadores, mas eles eram quadradinhos. Tinham que fazer daquela forma que vinha na cartilha e no manual do professor. Eu tenho o manual do professor, devia ter trazido, eu tenho um lá que é dessa época, que mostrava aula por aula, era um diário. O professor não precisava escrever diário, tinha pronto. Vocês imaginem que um diário pronto para o Brasil inteiro? Cabe na cabeça da gente hoje? Como que eu posso pensar numa educação nada focada na criança e na cultura da criança, no dia a dia dela? Por mais que aquelas frases e aquela cartilha trouxesse uma história infantilizada, era um texto pobre, porque eles fixavam primeiro uma consoante. A letra, por exemplo, começava com o bebê, né? O bebê baba. Aí aquele texto pobre que só tinha B no meio do texto. Bebê baba, a baba do bebê, não sei o que. O bebê... Aí tudo com B. Aí o que acontecia? A criança tinha que assimilar partes por partes daquele ensino tradicional. Então nós aprendemos e aprende hoje com o ensino tradicional, aprende, mas as duras penas, a super exigência de prestar atenção, da criança ser focada demais para aprender nesse método. Hoje o que nós vemos? Que as atividades têm que ser renovadas, contextualizadas com a vida da criança. Apesar de trazerem, às vezes, livros didáticos que têm um texto mais atualizado, atendendo a uma cultura infantil, mas a atividade proposta não deixa de ser tradicional, porque é para completar, para ligar, atividades que não exigem um pensamento, mas sim apelam para memória, para decorar aquela letra, decorar aquela palavra ou aquele som, letra com letra. Quando a criança quando você pega uma atividade que você vê lá para completar as sílabas, completar as letras que faltam, elas são atividades que não desenvolvem um pensamento do som da palavra, e sim um apelo à memória. A criança tem que decorar que B mais o A é igual a Bá, como se fosse uma sentença matemática. Que aí vocês até têm essa prática, né? De perguntar para a criança, o que dá aqui, ó? M com A dá o quê? Má. Você acaba repetindo isso que fizeram com você, isso é normal. Eu estou aqui dizendo que o que nós fazemos muitas vezes é porque fizeram com a gente. Mas nós temos que questionar se isso que fizeram com a gente
foi a melhor forma ou é a melhor forma para os dias de hoje. Nós estamos no século XXI, 2020, estamos falando de alfabetização contextualizada, respeitando a cultura de hoje e principalmente a autonomia da criança em pensar, em decidir, em tomar a frente do seu próprio aprendizado, em fazer gestão do seu próprio aprendizado a partir da interferência do adulto que está com ela. Seja ela a mãe, o pai, a tia, a professora, o psicopedagogo, seja quem for que estiver trabalhando, a alfabetização, nesse caso, precisa fazer essa mediação correta, de forma que eu motive a criança a querer conhecer aquele assunto. Aí nós vemos atividades também com desenhos prontos na internet. Isso é para acabar. Eu digo assim com todas as letras, não é só crença pessoal minha não, é baseada em muito estudo, muita pesquisa sobre o desenho infantil. A criança que começa a pintar desenho pronto, desde cedo, ela pouco interesse terá em criar o próprio desenho. A criança começa a pintar folhas e mais folhas, aqueles caderninhos que tem nas bancas de jornal, que a gente acha fácil, né? Livrinhos de figuras para a criança pintar, né? Você já não comprou para o seu filho um desse? Olha lá, hein? Cuidado, você está podando a criatividade da criança, porque ali não tem desafio nenhum para a criança. Ela só olha a imagem e vai começar a colorir. E ela, muitas vezes, com lápis de cor, de ponta fina, ainda não demora, né? Para pintar uma partinha, demora para pintar outra. E raras crianças terminam o desenho inteiro. Raras crianças, ou se ela pinta, começa a gostar de pintar, porque ela talvez gostasse muito de criar, ela gosta de pintar e depois ela tem dificuldade de expressar o próprio pensamento através do desenho. E aí que começa a alfabetização. Quando ela começa a expressar o que ela pensa de uma forma gráfica, que começa pelo desenho. Quando ela expressa no desenho uma figura humana, pintada por ela mesma, desenhada por ela mesma, é outro sentido. Agora sim, é coisa dela, é coisa produzida por ela. Mas vai ver na internet, se você vai baixar uma atividade, o que você vai encontrar? Ligue o patinho até a lagoa. O quê? Que criança vê um patinho hoje em dia? Muito menos com a lagoa, a não ser quem mora perto da lagoa pode estar vendo um pato. Aí vai fazer sentido para ele essa atividade. Mas para a grande maioria das crianças é uma atividade vazia de sentido e significado. E aí esse ligar, o que está proporcionando? Isso é coordenação motora fina? Se eu quero que a criança aprenda a traçar um traço do patinho até a lagoa, ela, quando estiver desenhando, ela fazer a rua, o carrinho, ali ela não está fazendo um traço também? O exercício daí é o mesmo. O exercício motor é o mesmo, mas a proposta de pensamento é outra. Quando ela tem que só executar uma tarefa que está sendo solicitada na folha, que ela não teve que pensar, que ela não teve nada a ser processado, aquela atividade é nula de significado. É isso que eu quero que vocês percebam quando vocês veem atividades assim na internet. Cuidado, não vão baixando qualquer documento, qualquer atividade que seja vazia de sentido, principalmente, que não está contextualizada na cultura da sua criança, da sua vida, do seu estado, de onde você mora, com respeito à consistência de informações e dados naquele texto. Se não é um texto pobre de conteúdo linguístico, se ela é um texto só pensando em uma sílaba, como é a cartilha. A cartilha, ela parte do método também do silabário, né? Mostrar sílabas para a criança, sem antes ela estar alfabetizada, de nada adianta. Isso só levará a criança a achar a escrita horrível e achar a leitura pior ainda, porque é uma dificuldade muito grande ela ter que memorizar todo um alfabeto inteiro, o que acontece quando junta com o A, depois com o O, com o I, com o... Isso
é um exercício de apelo à memória tremendo que leva a criança a desinteressar-se realmente pela leitura escrita. E aí que vem, então, depois dessas causas todas, né, que eu entendo que a gente vai atrás de tudo que a gente não sabe e a gente vai atrás da internet. Eu pesquiso muito, mas a gente tem que filtrar. Eu estou ensinando aqui hoje, o meu objetivo é ensinar a filtrar as atividades, que vocês enxerguem que o ensino tradicional, que alfabetiza através de juntar letras para formar uma sílaba, juntar sílabas para formar uma palavra, que ligar pontinhos, que completar palavras e lacunas, no início de uma alfabetização, tudo isso não tem sentido nenhum, não faz a função social da escrita acontecer na vida da criança, não provoca que a criança esteja motivada para ler e escrever, não provoca essa aprendizagem, portanto. E aí, um apelo, né? Porque essas formas de ensino não provocam formas de aprendizagem. O resultado é aquilo que a gente vê muito. Meu filho sabe, mas não faz. Sabe? Ele sabe, ele memorizou no momento. Será que ele guardou tudo? Todas as consoantes com as ligações delas? Esse apelo excessivo à memória. Conhece letras, mas não junta as letrinhas, não junta as sílabas. Essas falas que são comuns a gente vê quando a criança está com atividade inadequada, portanto, não preparada para a alfabetização, que desenvolve a consciência fonológica, que é o que nós queremos, que desenvolve uma contextualização, aumentando o repertório da criança, que desenvolve a oralidade, que desenvolve o cantar, o falar, o expressar o seu pensamento de forma clara, nítida, com contexto, que tem a produção de texto oral, depois produção de texto escrita e na leitura, que ela compreenda para que serve. Tudo isso é o que forma as atividades no conceito de letramento. Professores que estiverem me ouvindo saberão entender mais ainda o que é trabalhar com letramento. E tudo isso acontece quando, com que idade, gente? Na educação infantil é que começa. O letramento começa lá na educação infantil, já no berçário, quando a gente já oferece leitura para a criança, quando lemos histórias, contamos histórias, estimulamos a fala dela. Depois ela vai entrando e aprofundando nos livros, em contato com livros de história, o faz de conta vem com tudo, né? Depois de 3 aninhos, vem o faz de conta, as fantasias, e essas características da criança vão deixando ela assim prontinha para perguntar para você: mamãe, o que está escrito ali? E aí ela percebeu que o mundo existem imagens e existem letras, existem desenhos nos livros, mas existem frases escritas que contam uma história para ela. E ela só vai perguntar se você fizer a intervenção correta. Poupem essa criança de exercícios desses xerocados prontos, exercícios que são para ela pintar desenhos ou imagens prontas, exercícios de complete, de ligue, desligue, desligue ela desse exercício. Tá? Vamos fazer propostas onde ela tenha desafios a conhecer, desafios a serem assimilados por ela através de uma participação ativa, que ela seja protagonista do próprio aprendizado. Isso que eu quero mostrar aqui. Tá certo, gente? Selma, no Instagram, a Ana P. Keller, perguntou: se a criança começa a escrever uma letra errada no nome, o S, por exemplo, devo corrigir? Ah, então, está escrevendo começa a escrever a letra errada. Se a criança já está alfabetizada, você já deve corrigir mostrando o certo. Como que corrige? Você vai mandar apagar? Não, você põe o nome dela. Por exemplo, ela escreveu o S errado, espelhado. Eu estou achando que é isso a sua pergunta. Não sei se é isso ou se é na letra manuscrita. Se for na letra manuscrita, ela vai aprender você ensinando o traçado, mostrando, fazendo para provocar imitação.
Se é a letra espelhado, por exemplo, o S espelhado, o E espelhado. O que é o espelhado? Para quem estiver me ouvindo aí. É quando a criança, em vez de fazer o E certinho, ela põe todos os risquinhos para o lado de cá, na letra de forma. O F espelhado, o S espelhado, parecendo como se fosse um Z, mas ele é todo curva, né? O que a gente faz? Se ela está construindo a hipótese de escrita, o que é isso? Ela está pensando, para escrever meu nome é Selma com S. Eu vou escrever e escrevo S espelhado, mas eu estou tentando escrever, eu não devo corrigir nesse momento. Eu devo deixar, porque ela, num outro momento, ela vai perceber, ela vai ver o nome escrito, coloca em tarjas assim para ela poder ver, e aí ela vai percebendo aos poucos a letra espelhada, ela se ajeita por si só. Isso se a criança ainda está em fase de construção. Se ela já está alfabetizada, você vai intervir. Se ela já é uma criança leitora e ainda está espelhando letra, aí você vai intervir colocando o certo para ela observar e faz a pergunta. Olhe uma e olhe a outra. Você acha que está igual? Quando você pergunta, você acha que está igual? E ela percebe, ela já corrige. Se ela não percebe, você mostra e aponta a diferença. Aí ela vai corrigir na próxima. Tá ok? Tem uma pergunta aqui também da Ana Cleide. Ela perguntou aqui, ó. Ana Cleide Mendes, ela falou, meu filho Vicente é portador de síndrome de Down. Fica mais difícil ainda ele alfabetizar, ele tem 9 anos. Olha, Ana Cleide, eu tenho uma experiência com síndrome de Down belíssima e não é só uma criança, vou contar de uma primeiro, que é uma criança que eu alfabetizei, síndrome de Down, ela já tinha 11 anos, ela já era repetente de primeiro ano do ensino fundamental, isso há um tempo atrás, era a primeira série, ela já era repetente 2, 3 vezes, aí ela veio para a classe especial, que era a minha classe, e quando ela veio, ela era uma criança que escrevia tudo, aquela letra linda, tinha cadernos e mais cadernos, fez 3 anos lá na primeira série, cadernos e mais cadernos, escrevia com letra cursiva, escrevia tudo, mas era copista, ela mal sabia ler o nome dela. Aí eu comecei a avaliar, vi que ela não era leitora de fato, e comecei a alfabetização com ela do zero, porque ela não tinha desenvolvido a capacidade de enxergar o som das palavras. Ela simplesmente foi copiando, e não é porque tem síndrome de Down que ele vai ter mais dificuldades. Eu vou orientar que essa criança ela seja observada em todas as suas habilidades. Se é uma criança principalmente interessada, que o síndrome de Down é uma delícia. São crianças que curtem muitas coisas. Então, em princípio, ela não aceitava, porque ela achava que ela escrevia. Mas eu queria que ela percebesse que ela tinha que ler também. Aí eu comecei a mostrar algumas palavras com imagens para ela e ela começou a ler aquelas palavras. Conforme ela foi entendendo o que eu queria, que era a leitura daquelas palavras, que não estava exigindo que ela copiasse nada, ela começou a participar. Quando ela começou a participar e aceitar a atividade, foi tudo muito rápido e muito fácil. Ela chegou a ler correntemente, chegou a ficar comigo até a 3ª série do ensino fundamental. Ela só não estava aprendendo a divisão, que ainda tinha que ir saiu da minha classe, tinha que voltar para o ensino fundamental na classe de ensino regular, e a mãe preferiu cuidar dela em casa. Mas, porque já era mocinha ainda, já tinha 12, 13 anos, mas aprendeu não só a ler e escrever correntemente, a escrever o pensamento dela, e aprendeu as 3 operações e não as 4. Ela aprendeu a adição, subtração e multiplicação quando vinha a época de ensinar a divisão, que ela saiu. Então eu tenho esse testemunho assim com muita alegria, e não só essa aluna, mas tive outros que também tiveram essa oportunidade de ser alfabetizado, desde que fosse significativo para ela. Nós temos uma mamãe que tem uma criança síndrome de Down que está fazendo curso com a gente, que a criança está se interessando também. Está bem no início ainda, mas está se interessando e começando a abrir
para a aprendizagem. Isso que é gostoso da gente acompanhar. Selma, tem mais um comentário aqui da Júlia. Ela fez uma reflexão, na verdade, falando da importância do papel da mãe no ensino dos filhos, né? Que hoje a gente estava acostumado a mandar para a escola e a escola tinha obrigação de ensinar. E hoje, agora, não é uma obrigação, mas hoje recaiu sobre os pais. Então, os pais estão tendo que fazer isso. Não com tanta paciência assim, mas estão tendo que fazer. Quanto tempo por dia um pai precisa hoje para que ele consiga fazer essa alfabetização? Ele precisa realmente ficar 3 horas com a criança? Ou qual que é o tempo mínimo que ele precisa ficar? Ô, Júlia, obrigada por essa pergunta. Eu adoro responder essa pergunta, porque a resposta é tão simples. Olha o tempo quanto que é. Você vai medir pelo interesse da criança e pela sua paciência. Porque quando a sua paciência estiver esgotando, melhor parar. Quando o interesse da criança estiver esgotando, é melhor parar. Esse tempo, e dentro, lógico, do seu tempo, porque o tempo da criança está dentro do tempo da mãe. A rotina da criança tem que ser feita dentro da rotina da mãe. A rotina da mãe, ela vai colocar ali dentro da sua rotina, se você trabalha, ou se você tem os afazeres domésticos, ou tem um monte de atividades que você tem que dar conta no dia, mas você tem o filho que você quer dar atenção. Então, dentro da sua rotina, você vai colocar ali, você tem meia hora, coloque meia hora. Você tem 15 minutos, coloque 15 minutos, mas aquele 15 minutos vai ter muita qualidade, porque nesse tempo você não vai ter o seu celular junto com você é inteira dele, faça ele sentir que você é inteira dele. E aí, naquele momento, naquela atividade gostosa, se o interesse dele está tamanho, você está com a paciência toda ali presente e você pode ficar mais do que você programou, fique mais, só vão ter a ganhar. Agora, se você programou meia hora, mas você não está aguentando também, é melhor você parar do que se estressar na frente dele. Percebe? Então, não é uma coisa que dá para eu dizer 15 minutos é o suficiente. Não, depende do interesse da criança, depende do seu tempo, da sua programação e da sua paciência e persistência em acertar com ele. A Jailma, no Instagram, comentou: Selma, minha pequena estava na aula remota, só que a tirei das aulas porque não estou vendo resultados. Já leio algumas palavras, só que estou achando ela um pouco desatenta. Então, o ensino remoto está provocando um pouco isso. A gente está vendo várias mães dizendo assim que está provocando desinteresse, porque as crianças não aguentam mais aula remota, né, gente? Convenhamos, a aula remota, ou ela tem que ser muito, muito atraente, ou ela vai segurar a atenção da criança por alguns minutos e pronto. Então, eu sugiro que você fique junto com ela, estimulando por um tempo. Você assista a aula de preferência antes, para saber a atividade qual é. De repente, você nem precisa deixar a aula correr todinha, esperando a explicação da professora, mas você já vai dar a atividade direto, você mesmo, para a criança. Se você conseguir fazer isso, nossa, é um ganho no interesse da criança e na atenção. Isso ajuda bastante, tá? Isso pode ter certeza. Tem a Neuzinete falando com a gente aqui, olha, ela pôs: Selma, uma noite não consegui ler a história. No dia seguinte, a Maria Eduarda disse: mãe, não dormiu bem à noite porque você não contou a história. Achei o máximo ela querer ler algumas coisas. Olha que gostoso, gente, com esse depoimento a gente se motiva mais ainda, porque eu indico e receito para as mães do curso, e falo aqui toda live, acho que eu falo isso. Um livro por dia, pelo menos. Leia um livrinho para a criança. Se você não tiver tempo de fazer uma atividade, pelo menos pega um livrinho para ler com ela. Aí ela vai ver como que está escrito, o que tem naquele livro e começar a ter o hábito de ler. Com certeza, Neuzinete, a Maria Eduarda já está com o hábito de ler. Enquanto você está motivando, lendo junto com elas, ótimo. Conforme ela for crescendo e ela estar autônoma, ela vai buscar os livros que ela vai gostar de ler. Isso é saudável para a vida inteira e é um hábito que a gente coloca na infância. É um hábito que eu só crio pelo prazer.
Não é o hábito de quando a gente estudava na escola que era obrigada a fazer resumo de livro. Ou você não teve que fazer resumo de livro? Eu tive. E isso desmotiva. O gosto pela leitura vai lá embaixo, acaba. Porque eu tenho que ler o livro e resumir aquele livro. Eu tenho que viver a leitura, ela por ela mesma. O prazer do momento da leitura. Não o prazer, depois o desprazer. Para eu criar hábito, não é assim. Nós criamos hábito a partir de duas coisas. Uma, provocando um prazer. Outra, repetição. Por isso que eu indico um livro por dia. Façam como a Neuzinete, hein? Que a filha até cobrou que ela não contou a história aquela noite. Olha que legal, já criou o hábito, já houve assimilação e a mente pede por coisas boas sempre. Nossa mente é a nosso favor, né? Tudo que a gente criar hábito fica ali gravado. Até mais, um abraço!